Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Fisioterapia e Comportamento, parte 3. Se você não assistiu as outras duas, dá uma conferida, porque o vídeo de hoje é uma continuação do raciocínio que vínhamos tendo dos vídeos anteriores, falando do período em que vivemos como sociedade, que é marcado pelos excessos e pela exposição narcisista do próprio corpo, da própria vida, do sucesso, da beleza, da riqueza. Então a gente vinha desenvolvendo essas questões e os excessos de toda ordem, desde comportamentos alterados, como vícios e tantos outros excessos de costumes e de moda que vamos vendo ao longo dos últimos anos na nossa sociedade e às vezes bem pertinho da gente mesmo, né? Então, uma outra coisa que chama a atenção são as experiências destes cursos imersivos, sabe, esses cursos de liderança que são vendidos, ou coaching, em que as pessoas vivem experiências imersivas, 3 dias, 5 dias consecutivos, falando, pensando aquilo, às vezes numa cidade, ou às vezes num lugar, tipo uma fazenda, onde as pessoas dormem, acordam e comem e ficam ali juntas falando daquele mesmo tema. E esse tipo de atividade, vamos dizer assim, gera uma alta liberação de dopamina. Dopamina é o hormônio do prazer. Então a pessoa fica inebriada com aquilo e quando volta para a realidade, quando volta para a sua rotina, para o seu dia a dia, sente um vazio muito grande. É como se não conseguisse aplicar, muitas vezes, eu não estou generalizando, muitas vezes não é desta forma, mas muitas outras vezes não consegue aplicar aquela imersão que teve com liberação de endorfina, com vários conceitos no mundo real, no mundo da vida do dia a dia. Eu falo isso até como experiência própria. Uma vez uma pessoa que fez um destes cursos me convidou para ser sua cliente por algumas sessões e eu aceitei, não é? Foi uma experiência interessante, mas era curioso porque a cada etapa desse trabalho que essa pessoa fazia comigo, eu tinha que preencher um questionário enorme, dizendo eu gostei, do que eu gostei, do que eu não gostei, qual a nota que eu dou, por que eu gostei. Então assim, parecia que toda a experiência da aplicação daquela técnica precisava de uma validação do meu questionário, porque aliás era o que o curso pedia. O curso pedia que algumas pessoas avaliassem o trabalho daquele profissional. Só que veja bem, às vezes o cliente não tem nem o que falar. Às vezes o cliente precisa de um tempo para entender se o trabalho foi bom ou não, qual o impacto que o trabalho teve. Você precisa de um tempo para amadurecer. Não, eu acho que me ajudou sim, mas é tudo muito rápido. Ó, acabei de te atender, preencha o questionário e me dê uma nota. A gente vê isso nos atendimentos. Às vezes você está falando com uma pessoa de qualquer lugar que você está ligando, às vezes para um curso, às vezes para enfim, para qualquer lugar hoje que você, principalmente empresas, né? Que você liga, você mal consegue resolver o teu problema, a moça já fala, você pode me avaliar, por favor? Eu falo, não, porque eu nem resolvi ainda o que você precisa me ajudar, você nem conseguiu me ajudar ainda na minha demanda, na minha necessidade, e eu tenho que te avaliar? Se eu for te avaliar agora, vai ser com uma nota ruim, é melhor eu não avaliar. Então, essa coisa do toma lá, dá cá, eu te dei isso, agora você responde se foi bom ou não. Como que foi o meu desempenho? Foi bom para você? Gente, é um assédio de avaliações, né? Você precisa ser validado pelo questionário do outro.
as experiências que vão gerando moda. A gente já falou aí num vídeo do bolo da revelação, né? Da festa da revelação, que não é mais o chá de bebê. Eu não sei se tem também chá de bebê, mas eu sei que existe agora isso. E nessa linha da moda, o parto domiciliar é uma outra coisa curiosa, porque é bonito, as nossas avós tinham partos em casa. Eu até entendo você não hospitalizar um momento do nascimento de um bebê, eu acho isso até que bonito, mas a depender de como é realizado, vira uma moda que não se justifica com o bom senso. Então, por exemplo, eu já ouvi relatos de pessoas que fizeram o parto em casa, mas com a ambulância do hospital chique ali na porta, porque se desse algum problema já levava para o hospital. E também já vi essas experiências serem muito traumáticas, serem muito cheias de tribulações, e os bebês que nascem em casa precisando então ir imediatamente ou no dia seguinte para o hospital por causa de alguma intercorrência que o parto doméstico não pôde suprir, ou fazer uma cirurgia, uma microcirurgia que se tivesse no hospital já teria feito imediatamente. E aí a gente vai vendo a ansiedade, o sofrimento que envolve essa situação para poder fazer o que então agora é a moda do natural. E essa moda do natural pode ser que funcione para algumas pessoas, mas absolutamente não funciona para as outras. E no entanto, o comportamento ele é repetido, sem que haja uma reflexão. Será que vai ser bom para mim? E considerando possibilidades, né? Será que vale a pena? E se acontecer isso, se acontecer aquilo? Será que o hospital já não é um ambiente mais preparado para esse tipo de situação? Então são os modismos que são copiados porque é legal, porque aí posta isso na sua mídia social e dá bastante like. E também os excessos das narrativas, né? O nós contra eles, o eles contra nós. Então, enquanto os dois grupos se distraem, brigando entre si, cada um querendo ter a supremacia da sua própria narrativa, lá em cima nada muda. Lá em cima dos poderes continua cada vez pior, porque o foco não é a mudança lá. O foco é a briga aqui. Então, essa questão das narrativas, das lacrações, né? Como que você está falando isso? Você é preconceituoso disso, preconceituoso daquilo? Se você não usa a palavra certinha que tem que ser, você pode até ser processado hoje em dia, né? Tem que ser a palavra certinha, do jeito certinho. Há um cerceamento do que é politicamente correto, que é enervante. É enervante. Eu nem vou citar os exemplos aqui para não me alongar, porque esse também não é o objetivo, mas esse excesso das narrativas parece que desviam a sociedade do foco maior, que é uma instância superior que continua fazendo as mesmas coisas sem que ninguém ofereça nenhum tipo de resistência ou intervenção, porque a briga aqui embaixo é tão grande que não dá tempo de olhar lá em cima. E a gente vai aprendendo lá, né, na minha formação de psicanálise, que a gente tem um juiz interno, que é o superego. O superego, ele é um freio moral, ele é a nossa consciência. Opa, isso não, para, menos, né? Só que esse superego, ele é construído via limite. Então, quando você tem um pai, um cuidador, uma mãe, um tio, alguém que tenha autoridade na educação daquela criança, fazendo a interdição. Isso pode, isso não pode, explicar por quê. Então isso vai construindo na criança, no adolescente, aquela consciência do que é certo e errado.
Mas os pais estão muito ocupados hoje em dia e eles terceirizam isso para a escola. A escola não tem alçada para construir, para oferecer o limite para o filho de ninguém, até porque se ela fizer isso, ela é altamente recriminada depois como, enfim, opressora ou algo assim. Então, essa criança, ela vai crescendo sem a construção do seu juízo interno, sem o seu freio moral, sem o seu superego. Vai crescendo sem limites. Mas isso, o crescer sem limites, deixa a pessoa forte, ela pensa que ela pode tudo, pelo contrário. Ela cresce com um superego fraco, frágil, fragilizado, sem limites, ou seja, sem uma musculatura emocional para suportar a pressão externa e interna. A gente vê isso. Uma vez no meu plano de saúde, coisa de uns 6 meses, tava uma bagunça aquele dia lá no exame, mandava ir para um lugar, para o outro, lá pelas tantas, que eu já tinha ido e voltado não sei quantas vezes, eu falei para o rapaz, mas vocês, por favor, decidam aonde é para eu ir, porque já é a 3ª vez que vocês me mandam para um lugar que não é para ir naquele lugar. O rapaz teve um surto. Ai, mas você quer que eu faça o quê? Eu estou trabalhando. Eu falei, eu quero que você me dê uma informação correta. É só isso. E ele começou a ter um chilique, a ponto da supervisora vir, pedir para ele sair da bancada e ela assumir. E depois nunca mais se viu aquele menino ali, acho que ele foi mandado embora. Graças a Deus, as empresas estão resolvendo esse problema dessa geração que surta, que não aguenta pressão, a geração mimimi, com um programa que eu achei fantástico, que é o 40+, contratando pessoas acima de 40 anos, que sabem ler, sabem escrever e sabem se relacionar com educação e sabem aguentar o estresse, a pressão, sabem lidar emocionalmente com o outro, ainda que minimamente. Ninguém tem obrigação de levar todos os desaforos para casa, mas você tem uma obrigação mínima de suportar ali um pouquinho de pressão, se você teve os limites bem estabelecidos na sua vida de formação infantil e adolescente. Bem, queridos amigos, era essa a reflexão que eu tinha para fazer para vocês hoje. Se vocês acharam que faz sentido, comente, me ensina, me corrija alguma coisa que vocês possam me ajudar a refletir sobre isso. E eu quero convidá-los a assistir a live que eu faço todas as quintas-feiras às 18h15 no Facebook da ACCV, Associação Cristã Caminhos da Verdade. Espero ver vocês lá. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. I know in love are all in town, but I've had enough of looking at the snow. I wish that I could go away this Christmas.